A questão da biografia do Auguste Comte. Bom, Isidore Auguste Marie François Xavier Comte nasceu em Montpellier, na cidade de Hérault, no caso Montpellier é a capital dessa cidade, na França, em 19 de janeiro do ano de 1798. Era filho do oficial de taxas Louis Comte e Rosalie Bauer Comte, uma monarquista devota do catolicismo. Em 1814, ele ingressou na Escola Politécnica de Paris e, com apenas 15 anos, destaca-se como um aprendiz brilhante. Entre 1817 e 1824, ele foi secretário do conde Henri de Saint-Simon, um grande nome do socialismo utópico, o qual ele teve influência também no futuro, decisivo na obra de Comte. Entre 1832 e 1842, Comte foi o tutor e examinador na École Polytechnique. Ainda em 1842, separa-se da sua esposa e inicia um relacionamento platônico com Clotilde de Vaux. Bom, e nesse contexto aí, o Conte já vivia de favor financeiro dos seus amigos e alguns admiradores. Em 1848, ele criou uma sociedade positivista e entre 1851 a 54 ele redigiu o Sistema de Política Positiva, no qual ele propõe uma interpretação para a sociedade humana. Bom, aqui falando um pouco aqui das principais ideias, né? Assim, é importante salientar que o Comte ele viveu sobre a égide da Revolução Francesa, bem como a da ciência moderna e a da Revolução Industrial. Bom, égide é meio que uma proteção, tá entendendo? Viveu meio que ali amando daquilo, entendeu? E então, portanto, seus ditos e escritos são referentes às intensas transformações sociais, econômicas, políticas, ideológicas, tecnológicas e científicas decorrentes da consolidação do capitalismo. Bom, aí nesse contexto aí ele percebeu que os fenômenos sociais deveriam ser percebidos como os outros fenômenos da natureza, isso porque eles eram apenas um tipo específico de realidade teórica, no caso, o que implica que devem ser enunciadas em termos sociais. Bom, e ele cunha que o termo sociologia para designar uma doutrina social baseada em princípios científicos, dividindo-a em dois campos: os estudos das estatísticas sociais para a compreensão das forças que mantêm a coesão social, e o segundo ponto, o segundo campo no caso, que são as dinâmicas sociais em si, para o estudo das causas das mudanças sociais. Então, portanto, a física social ou a sociologia partiria dos princípios, né, da observação, experimentação, comparação e ali a classificação enquanto os métodos. Bom, e ele tinha como finalidade, né, tudo que é positivo, ou seja, o real, o útil, o certo, o preciso, o relativo, o orgânico e o simpático. Daí surge uma contribuição de Comte, o positivismo, ou seja, é a visão pela qual a análise dos fatos abandona a consideração das causas dos fenômenos e pesquisa suas leis, uma vez que os fenômenos são observáveis. Ou seja, o positivismo ele pregava um modelo de sociedade organizada na qual o poder espiritual não mais prevaleceria, ficando o governo a cargo dos sábios e cientistas. Bom, e também vale ressaltar que o pensamento de Comte, né, influenciou pensadores de grandeza, no caso Karl Marx, John Stuart Mill, George Eliot, Harriet Martineau, Herbert Spencer e Emily Durkheim. Bom, meu nome é Felipe Ferreira de Souza e eu vou estar falando aqui sobre os três estados. E o primeiro, né, é o teológico, que diz que os fatos observados são explicados pelo sobrenatural por entidades cuja vontade arbitrária comanda a realidade. Assim busca-se o absoluto e as causas primeiras e finais, de onde vim e para onde vou. O segundo, que é o metafísico, que é a ciência que estuda tudo quando se manifesta de maneira sobrenatural e passa a se pesquisar diretamente a realidade, mas ainda há a presença do sobrenatural, de modo que a metafísica é uma transição entre a teologia e a positividade. Buscam as causas primeiras e finais, de onde viemos, para onde vamos, ao passo que a positividade é relativista e humanista, deixando de lado os porquês absolutos.
E por fim, o terceiro estado, que pode ser chamado de positivo ou científico, que diz que os fatos são explicados segundo leis gerais de ordem inteiramente positiva, a busca de respostas científicas a todas as coisas. Bom, meu nome é Gustavo Jorge Fernandes. Eu vou falar sobre a influência que Conte teve. Influenciado pelo socialista utópico Henri Saint-Simon, trabalhou intensamente na criação de uma filosofia positiva com tentativa de remediar o mal-estar social da Revolução Francesa. Criando uma doutrina social baseada nas ciências, Conte foi um grande influenciador no pensamento do século XIX, influenciando o trabalho de intelectuais sociais como Karl Marx, John Stuart Mill e George Eliot. Seu conceito de sociologia e evolucionismo social deu o tom para os primeiros teóricos sociais e antropólogos, como Harriet Martineau, Herbert Spencer, evoluindo para a moderna sociologia acadêmica. E também teve algumas, algumas outras influências, como Galileu e Newton. Bom, suas principais obras são o curso de Filosofia Positiva, que foi escrito de 1830 a 1842, que basicamente foi a principal obra do filósofo e uma das personalidades filosóficas mais célebres do século XIX, né? Que também foi um fundador do positivismo. Sua obra trata de responder aos avanços da ciência, propondo que esta servisse para melhorar na apresentação do conhecimento humano, mas a sociedade como um todo. Iniciado em 1830, o curso terminou em 1842, 12 anos depois. Foi publicado em 6 volumes. Seu trabalho reúne precisamente as lições de um curso que o autor deu em 1829 e 1830, no Ateneu Real de Paris. O discurso sobre o espírito positivo é publicado no início da fase considerada como maturidade de Comte, que culminaria na admissão cada vez maior de elementos afetivos subjetivos, levando ao desenvolvimento da religião da humanidade, cujas igrejas foram cenário de congregações centrais para, por exemplo, o movimento republicano brasileiro. O próprio filósofo contextualiza sua obra no período de decadência da sociedade teológica, com a substituição do poder sacerdotal pelo científico, numa disputa com o espírito metafísico, representado principalmente pelos economistas liberais, e foi escrito basicamente em 1844. Bom, agora é uma visão geral do positivismo. O autor trabalha a ideia do positivismo de uma maneira geral, sem se ater a muitos detalhes, objetivando com isso uma visão global e ampla de todo o sistema dele decorrente, adentrando inclusive no seu campo de adoção no Brasil. E o último livro das suas principais obras, A Religião da Humanidade, é o sistema religioso criado pelo francês Auguste Comte em 1854, como coroamento da carreira filosófica, e que procurou estabelecer as bases de uma completa espiritualidade humana, sem elementos extra-humanos ou sobrenaturais. A religião da humanidade também é conhecida como positivismo religioso. E foi isso nosso trabalho.